Fala imparável, Lucas Neto aqui, eu tô do stand de tiro monólitos aqui, parceiro do Objetivo Concurso, eu tô com o Mário de novo e a gente agora tá na arena, estamos nas trincheiras, como o Mário sempre fala. Mário, a gente está a 5 metros do nosso alvo, explica para eles aí qual é o posicionamento para o iniciante, o cara que vai começar agora a atirar. Pela primeira vez, vamos imaginar que eu tô aqui como neófito total, você vai me instruir para eu começar a atirar. Positivo, Lucas. Aqui é o seguinte, depois de passar todas as instruções teóricas lá fora, noções de balística, empunhadura, esmagamento da tecla do gatilho, a gente vem para a parte prática do tiro. Aqui a gente vai se posicionar a 5 metros, usando como ponto de impacto aquela bolinha lá acima do 5 no alvo humanoide. A gente vai efetuar 8 disparos. Qual é a pistola que você vai cadenciado. atirar aí? Eu vou usar a TS9, uma pistola calibre 9mm, que é de meu uso particular. A gente vai efetuar os disparos, buscando como ponto de impacto aquela bolinha preta lá do alvo. 5. O 5. Tá. Beleza? Você pode falar para nós aí sobre a manuseio mesmo, como segura? A importância de uns fundamentos bem aplicados. Nós precisamos, ao atacar a arma em um coldre, por isso nós precisamos de um coldre de qualidade, atacar o biverteio, que é essa parte da arma. Biverteio, limitador de altura ou rabo de castor. Ao sacar a arma, eu tenho que ter uma empunhadura dupla. Eu costumo fazer uma empunhadura dupla, alta e agressiva. Eu coloco o meu dedo como indexador ao alvo também. Dedo esquerdo é indexador. O dedo da mão fraca, coloco preenchendo toda a parte que a mão direita ainda não preencheu. Sendo assim, eu tenho todo o meu corpo voltado para o alvo e o meu corpo, meus braços, junto com o corpo, levam todos os impactos ao alvo. Olha, chega aqui mais próximo, só uma pequena demonstração. Ó. Eu estou aqui diante do alvo, certo? Estou aqui diante do alvo. Eu vou enquadrar o alvo, ó. Enquadrei, alça e massa. Agora, Lucas, ó, vou baixar minha cabeça, não estou olhando para o alvo. Ó. Os disparos foram lá no alvo. Vamos agora fazer o tiro, como a gente chama o tiro estático. Um tiro onde a gente vai buscar uma determinada área como ponto de impacto. Devagar. Só faz a demonstração de novo, Mário, por favor. Base indexadora, tudo do zero. O carregador já está nela, você sugere o quê? A arma já está municiada, alimentada. Os 3 disparos, ela continua aqui com mais 5 no carregador. Eu ataco a altura do biverteio, né? Para que eu tenha uma empunhadura alta. E ao sacar, ó, a minha mão reativa vem ao peito para recepcionar a arma com a empunhadura dupla, indexando todo o meu corpo. Braços, dedos, arma, ombro, rosto, quadril, ponta de pé ao alvo. Vou lá. Faço alça em massa, com calma. Vou lá. Faço alça em massa, com calma. Vou lá. Essa questão da ponta do dedo. A gente já fez instrução aqui, você falou sobre a necessidade de ir mastigando. Como é que você fala? Esmagando, sempre esmagando. Amante da língua portuguesa, agora sim vamos dar início a um novo tópico acerca do seu edital. Professor, que tópico é esse? Vamos trabalhar tipologias textuais, certo? Subdividir aqui em 3 blocos para que possamos trabalhar cada uma das tipologias acerca, principalmente aqui, de como que isso é cobrado em prova, beleza? Vamos lá, vamos sem perder tempo, vamos ao nosso quadro, porque este quadrinho vai ser muito importante, principalmente para que você acerte as suas questões. Professor, primeira definição que eu vou fazer aqui com você é a definição de tipologia, a fim de que você não confunda com a próxima definição que nós teremos acesso. Aqui nós teremos acesso. Professor, tipologia se difere de gênero, não é verdade? Sim, sim, perfeito. A primeira coisa que eu quero que você guarde é, se o examinador cobrar na sua prova, mostrou um texto e diz a tipologia predominante no texto é a tipologia conto. Errado. É a tipologia romance. Errado. É a tipologia crônica. Errado. Artigo de opinião. Errado. Tudo isso aí não é tipologia. Tudo isso aí é gênero, certo? Então, tipologias nada mais são que a forma com que o texto vai se apresentar. Uma tipologia é a forma com que o texto vai se apresentar. Nós veremos que nós temos, em essência, 4 tipologias textuais. Massa? Então, vamos começar a conhecer acerca destas nossas tipologias. Bom, como eu já falei para você, nós temos 4 classificações. É importante que você saiba as 4 classificações. Como é que isso pode ser cobrado? De 2 formas. Ou o examinador vai te cobrar a característica, por exemplo, no texto narrativo predomina a presença de personagens.
No texto descritivo, predominam os adjetivos. No texto injuntivo, predominam os verbos associados ao imperativo. Tudo isso você tem que saber. Então, as características podem ser cobradas na sua prova e também a ideia da tipologia predominante. Porque eu já vou abrir o coração aqui para você. Existem bancas que sabem cobrar esse tema e existem bancas que não sabem cobrar esse tema. Como assim? Existe um texto. Dado o texto, um texto, sei lá, vamos colocar um texto de uma página, uma lauda, né? Vamos colocar aqui uma lauda do texto. O que é que acontece? Este texto vai ser praticamente impossível que ele tenha uma preponderância ou que ele seja 100% um texto narrativo. É quase que impossível. Por quê, professor? Porque a ideia associada à construção de um texto está associada não só à utilização de narração, como também da descrição, da injunção. E nós veremos no decorrer aqui do nosso estudo que todas essas tipologias, de um certo modo, elas são ligadas, elas são concatenadas e elas trabalham em harmonia. Então, o seu examinador, ao cobrar esse tipo de questão, e nós veremos isso também dentro das nossas questões, que ele tem que cobrar a tipologia predominante, ou o texto é predominantemente narrativo, o texto é predominantemente dissertativo, ele tem que falar isso, é obrigação dele falar isso. Por quê, professor? Porque não existe um texto que seja só narrativo, não existe. Não existe um texto que seja só descritivo. Raras são as exceções em que nós teremos, por isso, e até... professor, são duas linhas de texto, não tem como esse texto ser completamente narrativo, não? Muito dificilmente, certo? Então essa palavra vai fazer parte das questões acerca de tipologia, predominantemente, beleza? Beleza, vamos lá. Professor, vamos conhecer então os tipos, né? Exatamente, vamos começar aqui pela narração. O que é a narração? Bom, a narração é uma tipologia que busca reproduzir uma realidade dinâmica. Que papo é esse de realidade dinâmica? É uma realidade que está em movimento, certo? Então, quando você pensar em narração, você vai pensar em movimento. Narração é movimento, ok? Tranquilo. Nós temos aqui a ideia de que a narração, ela é constituída por um narrador, um tempo, os personagens, o enredo e o discurso, né? As personagens, o enredo e o discurso. Perceba que estas são as ideias que compõem a narração. Professor, então quer dizer que quando eu vi, ou se eu vi, a ideia de um narrador dentro de um texto, quer dizer que eu estou diante de uma narração? Provavelmente sim. Por que provavelmente? Porque pode ser que o examinador retire um trecho de linha em que há uma descrição e ele te pergunte, olha, esse trecho aqui é predominantemente descritivo. Isso pode acontecer? Pode. Mas muito provavelmente, se você tiver um narrador, você estará diante de uma narração. Tempo, personagens, enredo e discurso também compõem aqui a narração. Aqui caberia um espaço para que poderíamos, né? Para que pudermos associar a uma ideia mais ampla. Porque a narração, ela se divide ou ela tem a teoria da narrativa. Lá na teoria da narrativa, que também é um ponto importante aqui acerca da narração, para os estudos linguísticos, para os estudos acadêmicos, a narração ela vai ter várias e várias subdivisões. Por exemplo, dentro da narração eu tenho a ideia do tempo, como é que esse tempo funciona? Dentro da narração eu tenho esse narrador é personagem, esse narrador não é personagem, esse narrador como ele trabalha dentro da história. Esse tempo, ele é um tempo cronológico, ele é um tempo psicológico. Este enredo, qual é o clímax? Onde é que está o clímax desta minha narração? E o discurso, é um discurso direto, é um discurso indireto? Como é que esse discurso se apresenta? Mas tudo isso só é lembrado, só é colocado no seu estudo se porventura vier expresso no seu edital. Se assim não for, não precisa se preocupar, certo? Isso aqui bastará para que você consiga dominar e acertar todas as questões sobre este tema. Por fim, nós sabemos que a narração ela é composta de uma realidade dinâmica, ou seja, movimento. Logo, o que é que vai apresentar? Verbos de ação, ok? Então guarda isso, os verbos de ação estarão muito presentes aqui na ideia da narração. Vamos para o próximo quadro, porque agora nós vamos conhecer um pouco sobre a descrição. O que é a descrição? A narração era uma realidade dinâmica. A descrição reproduz uma realidade estática, ou seja, uma realidade parada. Se lá na narração havia essa predominância de termos que faziam com que se gerasse ali a narrativa, que não há. Aqui eu tenho muito mais
uma ideia associada a mostrar algo que está acontecendo. Percebe? É uma realidade estática, é uma imagem composta por vários adjetivos e substantivos. Por quê? Porque se eu tenho adjetivos, significa dizer também que eu tenho substantivos. E o que é que os adjetivos fazem? Dar características. E como eu estou indicando características, eu estou trabalhando com a realidade que ela é parada. Ela não é um movimento, certo? Tranquilo. Então nós temos que a descrição é um retrato verbal. Além disso, ela é estática dentro desta relação e eu tenho a utilização de comparações. É muito comum que se utilizem, que os autores se utilizem de comparação para que se faça ali a ideia associada à descrição. O que é que predomina aqui? O que predomina aqui são os verbos de estado. Ela estava triste, se mostrava triste, estava triste, parecia triste, permanecia triste. Perceba que eu tenho verbos de estado sendo utilizado para fazer essa descrição. Mostrar. O que é descrever? É mostrar. Tranquilo? Próxima tipologia é a tipologia injunção. Professor, é uma tipologia injunção? Sim. A injunção, ela reproduz o quê? Uma ordem, um pedido, um conselho e por aí vai. A injunção, ela busca justamente trazer essa ideia associada de afirmações. Ou seja, ela busca convencer, prescrever ou ordenar algo, certo? É muito comum em bulas de remédio, horóscopos e o quê? Publicidades. Campanhas publicitárias se utilizam muito da tipologia injunção. Professor, o que é que predomina aqui? Predominam verbos no imperativo, certo? Então faça, compre, tenha, olhe. São verbos que estão no imperativo, são muito comuns aqui dentro da injunção. Por fim, vamos trabalhar um pouco acerca da dissertação. Professor, o que é que a dissertação tenta? Ela busca discorrer sobre um tema. Esse é o fato principal acerca da dissertação. Mostrar um tema. Ela é composta, a dissertação, por argumentos. Os argumentos estão presentes na dissertação. Até por quê, professor? Porque dentro da dissertação eu tenho a tentativa de fazer duas coisas. Quais são? A subdivisão da dissertação. Ó, eu tenho a dissertação argumentativa e a dissertação expositiva. Primeiro, eu posso dissertar, ou seja, trazer um tema, o autor ele pode mostrar um tema, a fim de convencer você, convencer ao leitor. Se ele tenta convencer, ele trabalha com argumentos para tentativa de convencimento. Eu vou estar diante de uma dissertação argumentativa, eu tento convencê-lo sobre algo, certo? Agora, ele pode estar dissertando, ou seja, mostrando um texto, só a fim de mostrar esse texto, tranquilo? Sem tentativa de convencê-lo. Eu estarei diante de uma dissertação que expositiva. É aquela que busca apresentar, sem finalidade de quê? De convencer, certo? Aqui não há finalidade de convencimento. A argumentação é a tentativa de convencer. A exposição é a tentativa de mostrar o tema. Não busca o convencimento. Então aqui os argumentos eles não serão a fim de convencer. Tranquilo? Simplesmente a fim de mostrar o tema ali disposto. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar as nossas questões sobre este tema. Bora lá. Questão de número 1. Pergunta-nos o seguinte, ó. No texto, predominantemente narrativo, ele faz uma afirmativa, né? Ocorrem tanto o discurso direto como o discurso indireto livre. Perfeito? É isso que ele nos cobra. Para isso, eu tenho que fazer a leitura acerca desse texto e conhecer um pouco sobre o discurso direto e o discurso indireto livre. Vamos lá. Fala assim o nosso texto. Tarde de verão, é levado ao jardim na cadeira de braços. Sobre a palhinha, dura a capa de plástico e, apesar do calor, manta xadrez no joelho, cabeça caída no peito, um fio de barba no queixo, sozinho, regala-se com um trino da corruína, um cacho dourado de geísta e um arrepio da brisa, as folhinhas do chorão faiscando, verde, verde, primeira vez depois do insulto cerebral, aquela ânsia de viver. De novo, um homem, não uma barata leprosa, com caspa nas sobrancelhas. E a sombra das folhas na cabecinha trêmula adormece. Gritos. Recolha a roupa, Maria. Fecha a janela. Prendeu o Nero. Rebenta com fúria o temporal. Aos trancos, João ergue o rosto. A chuva escorre na boca torta.
Revira em agonia o olho vermelho. É uma coisa que a família esquece na confusão de recolher a roupa e fechar as janelas? Dalton Trevisan. Professor, eu não entendi foi nada. Olha para mim. Seguinte, ó. Aqui nós temos a narrativa que está mostra-nos, né, a ideia de que existiu uma pessoa, esta pessoa ela passou por um processo de uma doença, tranquilo? Ela sofreu ali uma espécie de ataque cerebral, né? O que se chama de ataque cardiovascular associado também ao coração, enfim. Ela passa na narrativa essa descrição de que ela é uma pessoa que sofreu, vamos colocar aqui como sendo um infarto, mas é uma ideia associada a algo cerebral que me foge à memória o nome do problema. Mas enfim, essa pessoa ela sofreu, vamos colocar aqui como um infarto, e ela passa por um problema de recuperação, ela está em recuperação, né? Então um familiar leva essa pessoa para fora de casa para que ela possa tomar sol. Você percebe que nesta ida de tomar sol, ele se sente, né, ao sair, ele passa a ver os pássaros, passa a ter o sol, sentir o sol na sua pele, e ele passa a se sentir uma pessoa nova novamente, né? Ele passa a se sentir uma pessoa viva, para falar a verdade, não nova no sentido pejorativo, passa a se sentir uma pessoa viva, tranquilo? Tanto é que ele coloca o intuito cerebral, aquela ânsia de viver. Após o problema que ele teve, ele sentiu novamente, após ter a oportunidade de ver os pássaros cantando, sentir a brisa, sentir o sol, enfim, ele teve novamente a ânsia de viver, tranquilo, e não ser uma barata como aqui, uma barata leprosa, como o próprio texto mostra, tranquilo? Show de bola. Aí o que é que ele nos mostra aqui, professor? Ele nos mostra que, de repente, o tempo fecha e começa a chover. O que é que acontece? As pessoas lembram de tudo. Lembram de tirar a roupa do varal, se lembram também de prender o cachorro, né? Até que fala que prender o Nero é uma pergunta que se faz. Nero é o cachorro da família. Lembram-se de prender o cachorro, se lembram também de tirar as roupas do varal, mas acabam esquecendo a pessoa que ali está, que passou por aquela situação. Né? Aí tanto é que ele fala não, né? Ele deixa transparecer, não se sabe se ele ou se o autor que reproduziu o texto fala. É uma coisa que a família esquece na confusão de recolher a roupa e fechar as janelas. É isso que ele fala. Esqueceram justamente ele lá do lado de fora da casa, enquanto chovia, e lembraram, né, de justamente pegar ali as roupas e de fechar as portas e guardar o cachorro. É um texto bem legal do Dalton Trevisan, que trabalha justamente essa ideia, né? A ideia de o quanto você reproduz, o quanto você é importante. Se você render, se você não rende, se você passa a fazer parte de uma sociedade ou de uma família em que você não rende, você passa a nem ser visto, nem ser notado. Esta é a temática aqui que nos é colocada. Aí ele fala, o texto é predominantemente narrativo. Sim, aos verbos de ação, ó. Ele é levado ao jardim, na cabeceira, sobre a palhinha dura de capa de plástico. Diz ainda... A cabeça caída no peito, um fio de barba, sozinho, regala-se, todos os verbos de ação, certo? Então sim, é um texto narrativo, ele tem um personagem. Eu tenho personagens, professor? Tenho sim, eu tenho o Nero como meu personagem. Tenho a própria pessoa que fala, esse narrador personagem, certo? Eu tenho a ideia deste narrador, ou melhor dizendo, desta personagem que tenta se exprimir. Eu tenho um narrador aqui que narra essa ideia também, ó. O narrador não é personagem, mas eu tenho um narrador que faz parte desta narrativa, ok? Tem personagens, tem um tempo, certo? Aí ele fala, ocorre tanto o discurso direto como o discurso indireto livre. Professor, o que é o discurso direto? É quando eu tenho a fala dos personagens reproduzido fielmente. Onde é que eu tenho isso? Eu tenho bem aqui, ó. De novo, aquele homem e não aquela barba, ou melhor, e não aquela barata leprosa com caspa na sobrancelha. E a sombra das folhas na cabecinha, trêmula adormece. Gritos. Recolha a roupa, Maria. Feche a janela. Prendeu o Nero. Percebe que gritos, 2 pontos. Esta palavra gritos que aqui está, ó, introduz justamente o discurso direto, fielmente sendo reproduzido. Professor, e se fosse o discurso indireto, como que seria? Seria assim. Recolha a cabecinha, trêmula, adormece. Gritos que diziam, recolha a roupa, fecha a janela, prendeu o Nero. Perceba que, se eu for para o discurso indireto, vai aparecer aqui o que? Conjunção subordinativa integrante, introduzindo a oração subordinada. Orações subordinadas introduzem o discurso indireto. O discurso direto é o discurso fielmente reproduzido, ok?
Aí ele fala sobre um discurso aqui também, então tá certo, tá certo. O discurso indireto livre. Discurso indireto livre é aquele discurso em que a fala do narrador se confunde com a fala do personagem, de maneira que eu não consigo definir se é o narrador ou se é o personagem que está exprimindo aquela relação. Olha aqui, bem aqui, ó, neste período. Revira em agonia o olho vermelho. É uma coisa que a família esquece na confusão de fechar as janelas, de te recolher a roupa e fechar as janelas. Perceba que eu não consigo saber se é o narrador que está falando isso ou se é o personagem, certo? A personagem ou o narrador que está exprimindo essa ideia. Então, discurso indireto livre, sim. Gabarito correto na questão número 1. 2, diz assim, ó. Bora lá, só sobre este tema. A escassez de verbos nas duas primeiras frases do texto e o uso da forma verbal na voz passiva realçam a situação de imobilidade e fragilidade do personagem ou da personagem em foco, certo? Professor, isso está certo? Sim, ó. Vamos por cá. Veja bem, eu tenho uma voz passiva bem aqui, ó. Tarde de verão, é levado ao jardim na cadeira de braços, sobre a palhinha dura de capa de plástico, e apesar do calor, manta xadrez no joelho. Perceba que eu tenho aqui a locução é levado, que me dá o quê? É uma voz passiva. Voz passiva. Tranquilo? Ele é levado ao jardim da cabeceira, na cadeira de braços. Ok? Dá uma ideia de quê, professor? Dá uma ideia justamente do que o item nos mostra. Ó. A escassez de verbos nas duas primeiras frases e o uso da forma verbal na voz passiva realçam a situação de imobilidade e de fragilidade do personagem. Essa questão aqui é uma questão certinha, na questão número 2. 3 diz assim, ó. Por tratar-se de narrativa em terceira pessoa, o texto apresenta, além do relato das ações, alguns comentários do narrador, sem prescrutar o pensamento do personagem principal. Isso aqui não é verdade. O pensamento do personagem principal está sim sendo mostrado, ó. Quando ele fala assim, ó. De novo, um homem, não uma barata leprosa com caspa na sobrancelha. Perceba que isso aqui, ó, é ele, o personagem que se sente. Mas como que o narrador vai saber que ele, o personagem, está se sentindo assim, sem ter conhecimento acerca do pensamento dele? Não se sabe, não poderia ele ter essa ideia, né? Então ele só tem essa ideia porque ele consegue sim saber do pensamento de quem ali está sendo mostrado. Então essa sentença aqui é uma sentença errada, né? Vamos à próxima. Questão número 4 diz o seguinte. O uso das formas verbais ergue e revira, denotativas de movimento, indicam recuperação física decorrente da tomada da ânsia de viver. Tá errado, ó. Não é uma recuperação física, não é recuperação física. A recuperação, ó, ergue, que ele coloca aqui, ergue, a ideia de erguer, a que ele se refere aí, está associada ao quê? Está associada a justamente ter de volta essa ânsia de viver. Ter de volta a ânsia de viver. Bem aqui, ó. A primeira vez depois do insulto cerebral, aquela ânsia de viver. Certo? E não necessariamente está associado a algo, a ele novamente voltar a andar. Não, ele continuava ali na cadeira de rodas, certo? Então isso aqui está errado na nossa questão número 4, ó. Errada. Por fim, questão número 5, temos o seguinte. O prazer proporcionado pela percepção sensorial de pássaros e plantas contribui para que o personagem se sinta revigorado e recupere a sua autoestima. Verdade, né? Ó? Certíssimo. Lembra que eu falei para você? Quando ele sai de casa, ele vai ao sol, ele consegue ver os pássaros, ele consegue sentir o vento, né? Perceber as plantas e tudo isso faz com que ele se sinta vivo novamente, certo? Então, a sentença certa também na questão de número 5, beleza? Tranquilo, professor. Aqui nós trabalhamos apenas com narração. Primeiro bloco, trabalhamos apenas com narração. Eu espero por você daqui a pouquinho para que possamos continuar com tipologias textuais. Valeu! Salve, salve, amante da língua portuguesa! Já estamos de volta. Vamos continuar o nosso estudo acerca das tipologias textuais. Você viu comigo narração, descrição, viu também a injunção e ainda a figura da dissertação, que se divide em duas: dissertação argumentativa e dissertação expositiva. Tudo isso foi estudado por nós. Vamos fazer o seguinte, vamos partir logo para a nossa primeira questão, a fim de que possamos estudar a descrição. Bora lá! Temos aqui um texto. O comando diz, leia o texto abaixo para responder os itens de 1 a 5.
Bom, muito provavelmente todas as questões vão envolver o texto. Então já vamos partir para a leitura, certo? Ó, começo do texto fala assim: como você pode ver, uma garotinha está deitada displicentemente no colo de um senhor bem velhinho e bem simpático. Aqui nós temos uma descrição, tranquilo? Aqui é predominantemente descritivo, porque ele descreve uma ação. Beleza? Perdão. Ela parece um anjo. Loirinha, cabelo castanho claro, encaracolado, nariz e boca perfeitos. Ar inteligente e sadio, uma dessas crianças que se vê em anúncios. Pelo jeito, deve ter umas 3 ou 4 anos. 3 ou 4 anos, não mais que isso. Ela está vestida em um desses macaquinhos de flanela, com florezinhas azuis e vermelhas e uma malha creme por debaixo. Calçando um tênis trançadíssimo nas discretas cores amarelo, vermelho e azul, discreta cor amarelo, vermelho e azul, o que nos mostra que a mocinha não é apenas novinha, mas moderninha também. O velhinho tem um tipo bem italiano, o velhinho que acompanha a mocinha, né? Boné cinza é típico desses senhores que a gente vê passeando pelo Bexiga. Bexiga é um bairro. Nos domingos à tarde. Estatura mediana, cabelos e bigodes branquinhos, rosto e mãos enrugadas que traem uma idade bem avançada. Paletó marrom e calça cinza, ambos de lã, malha creme, abotoada, até o último botão, como faz todo senhor que se preze. Embaixo da malha, uma camisa azul, mas bem azul mesmo, que destoa de todo o conjunto. O que prova que o cavalheiro e a mocinha apareciam cores fortes, estão apreciando cores fortes. Pela roupa que os dois estão vestindo e pela carinha rosada dela, deve estar fazendo muito frio. Fato que o ar enevoado e cinzento do jardim, que está atrás deles, vem a comprovar. Os dois estão sentados em um balanço de madeira, de cor verde, desses em que cabem apenas 2 pessoas e que são bastante comuns em quintais, varandas e jardins de casas de classe média alta. Ela está comodamente estirada, com a cabeça entre o ombro e a barriga do velhinho e os pés apoiados numa almofada de crochê de cor creme. Nas mãos, ela traz um livro de histórias cheio de desenhos coloridos. Livro esse que, olhando atentamente, você verá que se trata da história da Bela Adormecida. O que, aliás, é muito engraçado, porque enquanto a Bela... Estamos bem aqui no finalzinho. A história da Bela Adormecida, o velho é que adormeceu. Ele dorme o sono solto, com a mão em volta na cintura dela e outra apoiada sobre a sua própria perna direita, na altura do joelho. Ambos, à sua maneira, estão sonhando. Ele sonha dormindo e ela sonha acordada. Vamos continuar. Pois bem, a menina está divagando no colo do avô. Isso mesmo, do avô. Porque o velho que você está vendo só pode ser avô dela. Pela intimidade com que ela está comodamente instalada no colo dele, percebe-se que não se pode ser vista pessoa de cerimônia. E, sim, alguém bem chegado, alguém da família. Para um estranho, ouvir essa história contada por uma criaturinha tão linda seria uma novidade excitante, que dificilmente faria-o cair no sono. E, se não fosse por isso, um estranho também não cairia no sono, pelo menos por dever de educação. Resistiria bravamente até a Bela Adormecida acordar. Além disso, é só olhar para a roupa caseira que ele está usando para perceber que não é alguém que foi trazer ou que foi fazer uma visita. É pessoa de casa mesmo. Pai não é. Ele é muito velhinho para ser o pai dela. Pouco provavelmente seria um tio, tanto pela idade quanto pela disponibilidade e paciência.
Tio dá doces, presentes, mas ouvir histórias intermináveis contadas por uma narradora que de vez em quando divaga, tio não faz. Só pode ser mesmo avô, ouvindo pela milésima vez a mesma história, que para ele deve ser sempre igual e para ela deve ser sempre diferente. Ela, por sua vez, não se deve importar com que o seu ouvinte durma. Afinal, ela só quer colo e aquela mão terna, enrugada e querida em volta da sua cinturinha pequena. Mesmo desatento, ele está dando a ela o seu tempo e o seu carinho sonolento. O balanço de jardim pode ser gostoso de sentar, mas como você pode ver, não é o local mais confortável para se dormir, principalmente em um dia frio como esse, em um descampado de uma varanda. Mas o fato é que ele não sente a dureza do balanço porque dorme, e ela igualmente não sente a dureza da madeira e a frieza do tempo, por vários motivos. Primeiro, porque sonha. E no sonho não há desconforto ou frio. E segundo, porque ela tem a barriga do avô como travesseiro, o braço dele como edredom e uma almofada como encosto para seus pés e seu tênis multicolorido. Junto, os dois, ali na varanda, vivem um momento de que ela vai se lembrar para sempre. E ele não vai se lembrar de nada, até porque ele está dormindo, né? Até mesmo nada da história. Por isso é que ela vai ter de contar e recontar esta história para o avô centenas de vezes, principalmente para reviver os trechos que ela perdeu com os seus cochilos. Assim como você vai ter que ler e reler muitas vezes esse texto, até conseguir enxergar toda a beleza e ternura contidas nessa cena, ou pelo menos uma pequena parte dela. Legal, né? Esse texto, show de bola, um texto longo, mas um texto bem legal e reflexivo também. Bora lá! Questão de número 1 nos traz o seguinte: com base na leitura do texto, julgue os itens. Goste de ler, certo? Por quê, professor? Porque a maioria das bancas costuma cobrar um texto grande. Questão número 1 diz assim, ó: há uma ironia ou a ironia nos trechos. Deve ter uns 3 ou 4 anos, não mais que isso. Perdão. E um tênis trançadíssimo de discretas cores, amarelo, vermelho e azul. Perceba. Há aqui a passagem de 2 trechos. Ele diz que há ironia nestes 2 trechos que aqui estão. No segundo, você sabe que há uma ironia. Por quê? Perceba, ó. É um tênis trançadíssimo nas discretas cores. Professor, se eu falo em cor discreta, eu posso estar associando ao preto, não é verdade? Ó, preto ou branco. Preto e branco são cores discretas, sim. Principalmente o preto. Principalmente o preto. Mas a cor discreta que ele está falando aqui, ó, é vermelho, amarelo e azul. Amarelo, vermelho e azul. Perceba, isso é discreto? Isso aqui compõe cores discretas? Não, né? Então aqui há uma ironia de fato. Há uma ironia nessa sentença. Agora, deve ter uns 3 ou 4 anos, não mais que isso. Aqui não há ironia. Aqui ele está sendo, ó, real, certo? Ele está trabalhando com a realidade. O que é ironia? É falar algo sendo que o seu discurso não está de acordo com aquilo que você quer de verdade mostrar. Então, aqui na primeira sentença não há ironia, na segunda sim. Por isso o item é errado. Próximo. Próxima é a questão de número 2, que nos diz o seguinte, ó. A bela adormecida a que o texto se refere é a garotinha que está com o senhor. Aí olhe para cá. Você vai cair nessa daí? Lógico que não, né? A bela adormecida que o texto aqui está falando é justamente a bela adormecida, ó, da leitura que ela está fazendo, certo? Até porque quem está dormindo não é a garotinha. Quem está dormindo é o senhorzinho, é o avô, certo? Então aqui, sentença errada na questão número 2. Bora próximo. 3 diz assim, ó. O texto compara a funcionalidade de um texto verbal a de um texto não verbal. O texto compara a funcionalidade de um texto verbal a um texto não verbal. Professor, não entendi. Olha para mim. Seguinte. Ó,
Você viu comigo linguagem verbal e linguagem não verbal. Linguagem verbal é aquela que se utiliza de quê? Linguagem verbal é aquela que se utiliza do verbo, da palavra. E a linguagem não verbal é aquela que se utiliza da imagem ou se faz presente, né? Nós temos imagens, nós temos também placas, enfim, várias outras assertivas visuais que estão associadas aqui a uma linguagem não verbal. Sempre que eu tiver palavra, entenda a palavra como texto escrito, eu estarei diante de uma linguagem verbal. Sempre que eu estiver trabalhando com placas, imagens, figuras, desenhos, enfim, estarei trabalhando com linguagem não verbal. As duas podem trabalhar juntos, você viu até a questão aqui comigo. Seguinte, ele fala que aqui há uma comparação, né? O texto compara a funcionalidade de um texto verbal a de um texto não verbal. Isso é verdade, professor? De fato acontece, ó. Porque se eu tenho aqui, qual a funcionalidade de um texto verbal? A funcionalidade de um texto verbal é justamente trabalhar com a palavra. Qual a funcionalidade de um texto não verbal? Trabalhar com a imagem. O que é que um texto verbal tem que um texto não verbal não tem? O texto verbal se apropria da palavra, o texto não verbal se apropria das imagens. Perceba que por fazer uma descrição daquilo que nos é mostrado, há aqui sim uma comparação entre a funcionalidade de um texto verbal e um texto não verbal. Então, sentença certíssima na questão número 3. Próxima questão número 4. Diz o seguinte, ó. Segundo o texto, há mais afinidade entre avós e netos do que entre tios e sobrinhos. Professor, eu consigo perceber, professor, que lá no texto, o texto me falou o seguinte, o texto disse que dentro daquela construção, aquele senhor que estava ali não poderia ser um tio, porque o tio dá presente, o tio faz isso, mas agora ouvir uma história, ouvir uma garotinha contando uma história, o tio não faz não. Quem faz isso, quem só pode fazer isso é o avô. Então eu posso chegar à conclusão que há mais afinidade entre avós e tios, é verdade isso? Não, eu não posso chegar a essa conclusão. Por quê? Porque ele diz segundo o texto. O texto não me afirma isso, o texto apenas dá uma passagem em que ele fala que o tio não costuma fazer aquele tipo de situação. Agora dizer que o texto afirmou que há mais afinidade entre os avós e os netos do que entre os tios e os sobrinhos, isso não é verdade. Isso não é verdade. Até porque a ideia aqui, então errada, né? Até porque a ideia aqui era falar justamente que os avós teriam essa capacidade de escutar os netos, passar mais tempo com os netos, enquanto os tios não teriam essa capacidade. Agora, falar que há afinidade segundo o texto, não, porque o texto não afirma isso pra gente, certo? Então, errada a questão número 4. Por fim, vamos para a questão número 5, que nos diz o seguinte, ó. É imprescindível a presença, junto ao texto, de uma fotografia que retrate a cena descrita, para que as ideias expressas sejam transmitidas de maneira adequada e completa. Errado. Já vamos colocar o errado nessa sentença, mas olha que questão legal. É imprescindível a presença, junto ao texto, de uma fotografia. Meu aluno, perceba, enquanto eu estava fazendo a leitura com você, você percebeu que você precisaria de uma fotografia para que você retratasse, para que fosse retratada a cena descrita, que as ideias expressas fossem transmitidas de maneira adequada e completa. Precisou ali de uma fotografia? Precisou não. Sabe por quê? Porque nós estamos trabalhando no nosso texto com uma descrição. Olha aqui, o que é que a descrição tem que as outras tipologias não têm? A descrição, ela trabalha um retrato verbal. Percebe? Perceba que, diferentemente do primeiro texto, no segundo texto, quando eu comecei a fazer a leitura, você já começou a visualizar. Mentalmente você já pensou, olha, é uma criança com o avô. Percebe? A presença de quê, professor? De uma relação estática. Eu vou só narrando as relações, descrição, certo? Eu vou narrando as relações, descrição. A utilização de comparações, olha, o velhinho é como tal qual, a sobrinha, ou a neta, melhor dizendo, é igual a isso. Né? A predominância de verbos de estado, ele estava com sono, ela estava deitada, perceba. Então todas essas relações aqui da descrição são reproduzidas aqui no nosso texto também, certinho? Então gabarito a questão número 5, errado, tranquilo? Massa demais, assim nós finalizamos o nosso segundo bloco acerca de tipologia textual, trabalhando com a tipologia descrição. Eu espero por você no próximo bloco para que possamos começar a trabalhar com as outras tipologias que ainda nos restam. Um abraço no seu coração, toma aquele café e aquela água. Valeu, até já. Antes da língua portuguesa, já estamos de volta
Vamos trabalhar agora as tipologias textuais no que se refere à injunção, no que se refere à dissertação e as vertentes da dissertação dentro daquilo que nos é cobrado pelas provas, pelas bancas de concurso, certo? Vamos à primeira questão na sua tela, que vai falar o seguinte, ó. Questão de número 1 nos coloca o seguinte: temos aqui uma campanha, né? Muito provavelmente uma campanha publicitária, e tem a questão. No trecho, tentar subornar o guarda para evitar multas. A oração para evitar multas expressa a causa, o motivo que leva alguém a cometer o suborno. Professor, será que é isso mesmo? Bora lá. Vamos ler o que a campanha nos diz, ó. Pequenas, diga não. Pequenas o quê? Pequenas corrupções, né? Pequenas, a continuação tá bem aqui, ó. Pequenas corrupções, diga não, ok? Tranquilo. Vamos aqui por cima. Bater ponto pelo colega de trabalho é uma pequena corrupção? É uma pequena corrupção. Tentar subornar o guarda para evitar multas, uma pequena corrupção. Colar na prova, uma pequena corrupção. Não dar nota fiscal, pequena corrupção. Furar fila, acontece demais, né? Outra pequena corrupção, segundo o texto, ó. Aí vamos ao que nos diz aqui este espacinho. A mudança por um Brasil mais ético começa em cada um de nós. Maus hábitos cotidianos muitas vezes são, na verdade, práticas antiéticas e até ilegais, que devem sim ser combatidas. Diga não às corrupções do dia a dia e faça a sua parte na luta. Aí tem aqui o nosso site, né, a fonte sendo colocada, né? E a hashtag contra a corrupção. Perfeito, consegui fazer a leitura de tudo, professor, já visualizei. Agora sim eu vou fazer a leitura da questão, aquilo que a questão me pede. Ele diz que a ideia de para evitar multas, ó, indica o motivo, indica a causa e indica o motivo, que leva alguém a cometer suborno. Onde é que tá isso? Tá bem aqui, ó. Tentar subornar o guarda para evitar multas. Cara, é muito comum que as bancas façam isso, tá? É muito comum que as bancas façam isso. Elas vão pegar a oração final, ou seja, a oração que indica finalidade, e vão chamar a finalidade de quê? De causa ou de motivo. Essa questão, de cara a gente já consegue matar que ela tá errada, né? A questão número 1 tá errada. Professor, por quê? Para evitar multas, professor, não é a causa, não? Não. Não é a causa, não. Qual é a consequência? Tentar subornar o guarda? De onde é que tem isso, cara? Não, a relação semântica não é assim, ó. Tentar subornar, melhor dizendo, o guarda, isso aqui, para evitar multas, tentar subornar a fim de evitar multas, com esse intuito, evitar multas, indica o quê? Indica a finalidade, como já foi descrito ali, ó. Indica a finalidade, certo? Então, a questão de número 1, a questão é errada, porque não indica a causa, o motivo, mas sim a finalidade. 2 diz assim, ainda sobre o trecho, né? No trecho, diga não às corrupções do dia a dia. Seria correto o emprego do sinal indicativo de crase. Olha aí, professor, a gramática voltando aqui no texto, no vocábulo a, em dia a dia. Expressões, e você vai lembrar das nossas aulas de crase, já faz um bom tempo, né? Que nós estudamos as aulas de crase. Dia a dia. Perda a perda. Perda. A perda. Enfim, e todas as expressões em que eu tenho a duplicidade de ideias, ó. Dobrou a palavra, dobrou a palavra, dobrou, então não posso colocar a figura da crase. A crase ela é proibida, né? Você estudou isso comigo, você sabe sim que essa informação é uma informação coerente. Aí falar então que eu poderia utilizar a crase aqui é uma informação, ó, seria correto o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo, está errado, né? Porque eu não poderia utilizar até pela repetição das palavras. Repetiu, não usa, já era, toca o barco. Bora lá. Terceira questão nos diz o seguinte. Os termos antiéticas, ilegais e combatidas classificam a palavra práticas. Vamos ver. Antiéticas, ilegais e combatidas. Vamos ao texto. Antiéticas,
ilegais e combatidas. Bora lá, onde é que tá isso? Deve estar aqui, né, ó. Maus hábitos cotidianos muitas vezes são, na verdade, práticas antiéticas, ou até mesmo práticas ilegais. Então, a palavra práticas recebe como adjetivos antiéticas, ilegais. Vamos à última palavra que ele descreve. Antiéticas e ilegais. Tranquilo, professor, tranquilo. E combatidas, ó. Antiéticas, ilegais e, por fim, combatidas. Vamos ver lá dentro do nosso texto. Ilegais, que devem ser, sim, combatidas. Práticas combatidas, ó. Práticas combatidas. Combatidas. Todas são palavras que estão se associando a quem? A palavra práticas. Práticas antiéticas, práticas ilegais, práticas que devem ser combatidas. Certo? Perfeito. Na questão número 3, ele diz o seguinte. Ele fala assim, ó. Ele diz assim. O termo práticas, o termo antiéticas, perdão, ilegais e combatidas, qualificam a palavra práticas. É isso que ele está dizendo. Professor, vamos por partes. Primeiramente, antiética qualifica? Sim, é uma prática antiética, é um adjetivo. Ilegais é um adjetivo? Sim, ilegais, aqui está adjetivando, está se ligando àquela palavra que é a palavra práticas. Aqui é um adjetivo. Essas duas palavras são adjetivos, ó. Agora, e esse é combatidas, professor? Esse combatidas aqui, práticas combatidas. Pergunta, é um adjetivo ou não é um adjetivo? Cara, não é um adjetivo. Combatidas aqui é um verbo. Professor do céu. Pois é, cara. Ó, vamos voltar para a sentença. Lá nos diz o seguinte, ó. Diz assim, devem ser combatidas. Combatidas. Certo? Você percebe que esse seu verbo, esse verbo combater, que aqui está, ó, combatidas, qual é a terminação? A terminação é ida. Foi seguido de S por quê? Foi seguido de S para fazer a concordância com a palavra prática, né? Por isso, práticas combatidas. Qual que é o problema dessa sentença? O problema é que aqui eu tenho um verbo que se apresenta no particípio, algo que já foi estudado por nós, né? Particípio. Particípio detém esse final, aduído. É muito comum confundirmos o particípio com um adjetivo, certo? Mas a palavra combatidas, apesar de se referir à palavra práticas, não é um adjetivo, não é algo que está categorizando, não está denotando ali a ideia de qualidade, ok? Então, práticas combatidas, apesar de se ligar, combatidas não é um adjetivo, mas sim um verbo. Por isso, essa sentença é uma questão errada na questão número 3. Próxima é a questão número 4. Diz assim, ó. O texto apresentado combina elementos da tipologia expositiva e injuntiva. Professor, isso está certo ou está errado? Vamos analisar, né? Vamos ao texto para analisarmos, ó. A prática, ele está misturando a tipologia argumentativa, né? Expositiva, melhor dizendo, vamos voltar aqui. Expositiva e injuntiva. Expositiva, vamos ver. Expositiva mais injuntiva. Injuntiva. Vamos ver se isso é verdade, né? Expositiva mais injuntiva. O que é que a tipologia expositiva faz, professor? A tipologia expositiva, ora, ela expõe. Expõe o quê? Expõe um tema. A exposição aqui do tema, qual é, professor? A exposição aqui é acerca da corrupção. Diga não à corrupção. Furar fila denota essa ideia. Aqui eu tenho uma exposição? Sim, eu tenho um resquício da tipologia expositiva. Porque eu mostro, ó, estou expondo um tema. Que tema é esse? A corrupção, certo? Beleza? Então, tranquilo.
Agora, a tipologia injuntiva. O que é que eu tenho de característica na tipologia injuntiva? Vamos ver? Vamos ao nosso quadro, ó. Para que você tire um pouco o slide do seu rosto. Seguinte, na injunção, você sabe que eu tenho a reprodução de uma ordem, de um pedido, de um conselho. É composta por afirmações. Além disso, eu tenho a busca por tentar convencer, tentar prescrever, tentar ordenar. É muito comum em bulas, horóscopos ou publicidades. Aqui eu tenho uma ideia publicitária. E eu tenho a predominância de verbos no imperativo. Será que eu tenho esses elementos aqui neste texto? Vamos ver. Vamos lá, ó. Seguinte, ó. Quando eu digo assim para você, diga não. Diga não é um imperativo, né? Não? É sim, é um imperativo. Imperativo é próprio de quem? É próprio da injunção, certo? Ok, maus hábitos muitas vezes são, na verdade, práticas antiéticas e ilegais que devem sim ser combatidas. Diga não à corrupção do dia a dia. Faça a sua parte. Percebe? Eu tenho o verbo dizer, tenho o verbo fazer, tranquilo? Que estão todos no imperativo. Imperativo. Ok? Próprios de quem? Da tipologia injunção. O imperativo é próprio da tipologia injunção, da injuntiva, certo? Aí ele diz o seguinte: o texto apresentado combina elementos da tipologia expositiva, sim, porque expõe o tema, e injuntiva. Certinha a questão de número 4. Próximo, a questão de número 5. A questão de número 5 vai nos trazer também um texto e vai dizer o seguinte, ó. Leia o cartaz a seguir. Aqui está o cartaz, certo? Não se preocupe. O seu material de apoio também traz esse cartaz. Se ele estiver embaçado para você, não se preocupe. Tem como nós fazermos a leitura aqui. Para mim está de boa. E o seu material também está ok, certo? Ele diz assim, ó. Questão número 5. No texto, observam-se trechos expositivo e injuntivo. Vamos ver. E a 6. As formas verbais acesse, conheça e consulte caracterizam-se por uma uniformidade de flexão de modo e pessoa. Vamos ver, né, também. Bora lá. Começando por dizer que o texto observam-se trecho expositivo e injuntivo. Primeiramente, quem explora ilegalmente a Amazônia pode até tentar, mas não vai conseguir se esconder da gente. Ah, professor, aqui é uma afirmativa, né? Afirmativa. Antes, identificar quem explorava ilegalmente a Amazônia não era fácil, mas agora o Ministério Público Federal acionou uma nova ferramenta e uma nova metodologia de trabalho que utiliza o quê? Imagens de satélites, a fim de fiscalizar toda a região amazônica, identificando e produzindo provas para tentar prevenir ou tentar prender os verdadeiros criminosos dessa representação, né? Tranquilo. Aí nos termina aqui justamente trabalhando esta ideia da prisão desses elementos. Aí ele diz, ó, acesse Amazônia Proteger, MPF, Paraná, conheça o projeto e consulte. Aqui estão os verbos a que ele se refere, né, ó. Acesse, conheça e consulte, né? Consulte se determinada área da sua região se identificar, né? Aí tem a Amazônia e tal, Ministério Público Federal. Beleza. Aí ele diz, no trecho, observam-se texto da tipologia expositiva e injuntiva. Professor, aqui há a exposição? Sim, ele começa a tratar sobre o tema da Amazônia, ó. Antes, identificar quem explorava ilegalmente a Amazônia não era fácil, mas agora o Ministério Público acionou, além de ter aqui a tipologia dissertação ou dissertativa, eu tenho a tipologia dissertativa de que tipo? Expositivo. O que é dissertar? Tratar sobre um tema. Qual é o tema aqui? Identificação de quem? Dos criminosos que exploram a Amazônia. Então eu tenho sim a ideia dissertativa expositiva no meu texto. Além disso, há uma injunção? Há a injunção, ó, nestes verbos que estão no imperativo. Que verbos são esses? Acesse, conheça, consulte, são verbos do imperativo. Então tá certinho também, ó. Ambas as assertivas estão corretas, certo? Ambas as assertivas estão corretas. Vamos ver a questão número 6, né, direitinho? As formas verbais acesse, conheça e consulte caracterizam-se por uma uniformidade de flexão, modo e pessoa. Sim,
Professor, o que é uniformidade e igualdade? Certo? São iguais. Ó, acesse quem? Acesse tu. Conheça quem? Conheça tu. Consulte quem? Consulte tu. A flexão aqui de modo é um modo que está associado que eu, que tu, que ele, que nós, subjuntivo. Subjuntivo, certo? Pessoa, segunda pessoa de quem? Do singular. Segunda pessoa do singular. Perfeito? Estou trabalhando com segunda pessoa do singular. O modo é subjuntivo. Então, certinho, já daria para matar por conta de ser também o imperativo, né? Perfeito, perfeito, professor. Então, pula. Vamos para a nossa última questão. A última questão é a questão número 7, que tem um textinho e vai nos falar o seguinte, ó. Esse fragmento de uma crônica de Cone é um exemplo de texto aí, didático, descritivo, narrativo, argumentativo, histórico. Vamos ver. Pode ser que a tua banca também te cobre dessa forma, né? Não foi para isso. Beleza. Não sei se é verdade. Dizem que Santos Dumont suicidou-se quando soube que durante a Guerra Mundial, durante a Guerra Mundial, a primeira, de 1914 a 1918, estavam usando aviões para bombardear cidades indefesas. Não fora para isso, pensava ele, que inventara a navegabilidade no ar. Façanha que ninguém lhe contesta. Tampouco inventaram o avião, cuja autoria lhe é indevidamente negada pelos norte-americanos, excetuando o doutor Guillotin, que construiu um aparelho específico para matar mais rapidamente durante anos de terror, na Revolução Francesa em geral. O pessoal que inventa alguma coisa pensa em beneficiar a humanidade, adotando-o ou dotando-a de recursos que tornam a vida melhor, se possível, para todos. Esse guilhotim aqui, quem não conseguiu fazer a semelhança, né? Ele criou a guilhotina, certo? Guilhotina. Que era um objeto que, uau, decapitava as pessoas, né? Tranquilo, tranquilo. Aí ele diz, a ideia aqui associada é justamente essa, né? Mostrar que, muitas das vezes, o pensador, quem cria uma determinada ferramenta, cria pensando no bem, né? Mas a humanidade vai e distorce esse bem que fizeram, né? Tranquilo? Aí ele diz, esse fragmento da crônica de Cone é um exemplo de texto. Vamos lá, vamos lá. É um texto didático, pois ensina algo sobre personagens famosos. Ora, eu tenho certeza que o Guilhotin você não conhecia. Tranquilo? Então, personagens famosos não. Eu tenho um personagem famoso, que é quem? É o Santos Dumont, né? O Santos Dumont é muito estudado. Mas agora, personagens não, que o Guilhotin ninguém conhecia. B. Além disso, a tipologia não é didática. B. Descritivo, pois fornece dados sobre as invenções didáticas ou citadas. Descritivo não. Por quê? Porque ele está mostrando, ó, há uma finalidade aqui, ó. Há uma finalidade. Professor, há uma finalidade nesse texto? Há uma finalidade. Finalidade é essa, defender uma ideia, ó. Ele quer defender uma ideia. Quando eu tento defender uma ideia, o que é que eu estou fazendo? Eu estou o quê, professor? Eu estou trabalhando com uma dissertação. Mas não é uma dissertação qualquer, ó. É uma dissertação de que tipo? Argumentativa. Uma dissertação argumentativa, certo? Tranquilo. A EAC diz assim, narrativo, pois relata a história da criação do avião e da guilhotina. Não. Aqui está errado também. O item D diz argumentativo, pois apresenta fato que comprova o título da crônica. Vamos ver. Não foi para isso. Ó, de fato, não foi para isso que as ideias foram criadas. Perceba que ele deu o título e ele discorreu sobre esse título para defender uma ideia. Que ideia é essa? Que não foi para isso, ou seja, não foi com aquela finalidade, que a guilhotina ou o avião foram inventados, certo? Tranquilo? Então, gabarito letra D de Deus. O item E diz histórico, pois traz informações sobre o passado a fim de registrá-lo, também não. A categoria é argumentativo, certo? Massa demais. Professor, foi? Foi sim. Assim, nós finalizamos a nossa ideia acerca das tipologias textuais. Agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos começar a dicotomia entre tipologia e gênero, para que você não confunda na prova. O examinador ele é muito malvado. Ele vai dizer assim, ó, o conto é uma tipologia textual. Tá errado.
Ele vai dizer assim, a narração é um gênero textual. Tá errado, certo? Tipologias, 4. Nós já definimos todas as 4 para você. Narração, descrição, injunção e dissertação, que pode se desenvolver em 2. Dissertação argumentativa ou expositiva. São essas as tipologias que você vai encontrar na sua prova. Daqui para frente o que a gente vai estudar são gêneros. Não confunda tipologia com gênero, beleza? Espero por você daqui a pouco para que possamos começar o estudo acerca dos gêneros textuais. Valeu! Ei, peraí! Acabou não! Você que estava acompanhando essa aula, você não pode perder uma super oportunidade de ser aluno Objetivo Concurso. Aqui na descrição do vídeo vai ficar o link para que você faça parte da tribo Objetivo e possa resolver mais questões e ter acesso a mais teoria. Esperamos por você. Valeu!